Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa ao redor das preciosas promessas de Deus para este dia. Todos nós sabemos que a hora que nós estamos vivendo está apontada na Bíblia, em Mateus capítulo 24, do verso 6 até o verso 8, onde fala a respeito do quarto mistério, do quarto selo, que seria aberto no tempo do fim para mostrar que coisas tomariam lugar antes do grande e terrível dia do Senhor, de acordo com Malaquias capítulo 4. Isso também está em Apocalipse capítulo 6, verso 8 e 9, onde trata do quarto selo. O quarto selo é o tempo final, é o tempo que é chamado pela Bíblia de Babilônia, quando Satanás reuniria todos os seus poderes aqui no tempo do fim e cavalgaria em cima de um poder que na Bíblia é simbolizado por um cavalo, e esse cavalo de cor amarela, e sobre ele há um cavaleiro que também tem por nome Morte. Veja, e nesse tempo Deus enviaria então a mensagem de Malaquias capítulo 4, que diz: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, no que é chamado na Bíblia de a pré-tribulação. Veja, o momento em que Deus estaria reunindo o seu povo ao redor da palavra, ao redor dos misteriosos 7 trovões, para trazer a fé para o arrebatamento. Duas coisas acontecem simultaneamente. Apocalipse 8 e 9 abre o inferno para trazer a decadência, para trazer a apostasia, para trazer o mundo científico, para que Satanás pudesse estabelecer o seu reino sobre a terra. Mas Apocalipse 10 solta o Espírito Santo sobre a igreja para trazê-la ao cumprimento da promessa, de acordo com Joel, que diz: eu restaurarei, diz o Senhor. E essa restauração é trazer a vida de Jesus Cristo para dentro do seu povo. Então nós temos um tipo disso na Bíblia, lá no Velho Testamento, que antes de Deus destruir Sodoma com o fogo atômico, veja, Sodoma teve seu último sinal, que foi a aparição de Deus mesmo em carne humana. Veja, tivemos a primeira etapa, Ló pregando entre os sodomitas, ele não teve sucesso. Logo Deus mandou 2 anjos, também não quiseram ouvir a pregação. E por último, então, Deus enviou, Deus mesmo desceu em carne humana. Porém, quando Deus desceu em carne humana, ele veio apenas a semente eleita, apenas a semente real de Abraão, e esse foi o último sinal antes de Sodoma ser queimada. Nós estamos diante da mesma profecia aqui no tempo do fim. A figueira, Israel, já está em sua pátria desde 1948. E a Bíblia fala que a geração que viu Israel em sua pátria não passaria sem ver o fim. Observe, a figueira na Bíblia representa a nação de Israel. Veja, então aqui no tempo do fim, este sinal, veja, havia um filme muito antigo intitulado 3 minutos para a meia-noite. Os judeus dos 4 cantos do mundo estavam voltando da América, da África, da América do Sul, estavam voltando para a sua pátria. E os repórteres, então, perguntaram aos judeus, por que estão voltando para a sua pátria? Eles respondiam, estamos voltando para ver o Messias. Eles sabiam que esse era o tempo da promessa, porque Deus havia dito que no tempo do fim, ele juntaria o seu povo dos 4 cantos da terra e os traria à terra da promessa. Então Israel, a figueira, já está em sua pátria. Ao mesmo tempo, a igreja gentia tem recebido um profeta. Veja, e esse profeta dá lugar ao Messias, dá lugar a Jesus Cristo, que é a palavra. A mensagem é Jesus Cristo. A mensagem é o Espírito Santo liderando a igreja nessa hora final. Nós temos que entender que nunca foi a vontade de Deus que um homem dominasse sobre outro homem. Nunca foi que o homem governasse sobre outro homem. Veja, haveria uma igreja ômega, veja, a exemplo da igreja alfa, uma igreja que seguiria o assim diz o Senhor,
seguiria a liderança de um profeta, de acordo com a profecia. Esta é a restauração, trazendo à igreja agora a eloquência de um profeta, com assim diz o Senhor, guiando o povo através da palavra. Veja, o Espírito Santo confirmando a palavra, porque o Espírito Santo vem precisamente para exaltar a Jesus, não para exaltar algum homem, não para fazer um sistema, não para fazer uma organização, não. O Espírito Santo vem exclusivamente para exaltar a Jesus e nos lembrar de tudo o que temos aprendido. Então veja, o Espírito de Deus liderando a igreja aqui no tempo do fim, essa é a profecia. Então, momentos antes de que o julgamento viesse sobre a terra, Deus traria sua igreja à condição original, veja, guiada pelo assim diz o Senhor, guiada pela elocução profética, seguindo a liderança do Espírito Santo e entrando no canal onde Deus está operando para restaurar o seu povo. Primeiro, justificação pela fé, logo santificação, logo batismo com o Espírito Santo e a última etapa, a adoção para a igreja que está viva, porque de acordo com Romanos 8, toda a terra está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos predestinados, que estão agora sobre a terra, estão debaixo de uma promessa. Veja, a adoção, que é a plenitude do Espírito Santo. Para isso, essa igreja seria restaurada à fé original. Veja, trazendo esse povo de volta à liderança profética, à liderança do assim diz o Senhor, da palavra revelada. Veja, logo depois que terminou o julgamento nos dias de Noé, veja, Noé foi o precursor, Noé foi o profeta, Noé preparou a arca, e a arca tinha 3 divisões. Ali estava a palavra profética, ali estava a primeira divisão, justificação pela fé, segunda divisão, santificação, terceira divisão, batismo com o Espírito Santo. E em cima uma janela, veja, por onde a luz do novo mundo entrou logo depois que terminou o julgamento. A luz do novo mundo, veja, o pilar de fogo, o Logos, tem pairado sobre a igreja aqui no tempo do fim. Noé foi o mensageiro que tirou o povo do velho mundo e levou para o novo mundo. Veja, e a luz do novo mundo brilhou no topo da arca. Veja, a igreja estacionou sobre o Monte Ararat, a 7ª montanha. Veja, para mostrar que tipo de mensagem haveria aqui no tempo do fim. Uma mensagem capaz de tirar um povo desse velho mundo e levá-lo ao novo mundo. Sim, veja, e a última mensagem que se seguiu foi a mensagem da pomba que retornou com uma folha de oliveira em seu bico. A pomba é o Espírito Santo. A oliveira fala do azeite, o azeite para a unção. A igreja seria conduzida pelo Espírito Santo. Por isso pregou o profeta a mensagem nas asas de uma pomba branca. Veja, uma das últimas das mensagens pregadas pelo profeta. Veja, ele estava no Quênio Sabino, teve aquela experiência daquele esquilo morto e ele viu uma pomba branca. Veja, uma pomba guiando a águia, uma pomba guiando a igreja. Essa é a vontade de Deus, não o sistema. Veja, não. Mormon intitulou esses sistemas onde homens estão dirigindo a igreja, ele chamou esses líderes de os modernos Saúls da Bíblia. Saul precisava do profeta Samuel para gerar uma autoridade sobre o povo, mas ele não era obediente. Veja, seu reino já havia sido rasgado, ele era precipitado, ele não obedecia à voz de Deus, ele queria fama, ele queria quantidade, mas ele não era guiado pelo Espírito de Deus, como Deus assim o desejava. Então o profeta pregou a mensagem intitulada O Rei Rejeitado, falando agora da liderança do Espírito Santo, que viria sobre a igreja no tempo do fim e que seria rejeitado. E muitos crentes carnais estão atrás da liderança de um homem, um que os represente, um que leia a Bíblia para eles, um que interprete a palavra para eles, porque eles não podem seguir a liderança do Espírito Santo. Eles não podem alcançar a revelação. Mas há uma igreja verdadeira, verdadeiras águias que estão rasgando o alimento espiritual enquanto se alimentam do livro. Veja, então diz o profeta, parágrafo 43, veja, mas nunca foi em qualquer era a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado
como as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado e completamente diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo. Veja, o seu apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre tem sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. Veja, e essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus ou nunca será a vontade de Deus que um homem governe outro homem. Deus governa o homem, Deus é o nosso governante, o nosso rei. Veja, e é um perigo muito, muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Veja, então eles escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis. E ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. E a Escritura diz que a sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei e era vistoso de feição. Veja, era um homem inteligente e extraordinário. E a razão pela qual eles queriam um homem é porque o homem eles podiam ver, podiam admirar, podiam querer imitá-lo. Veja, mas a Deus não podiam ver. Deus é invisível, Ele é um espírito e Ele governa o homem pela sua palavra. Ele lidera pela sua palavra, não pelo conceito de algum homem, mas pelo conceito da palavra. E esse é o plano predestinado de Deus para nós nessa hora. Seguir a liderança que vem dessa mensagem. Ele está em nosso meio, Senhor Jesus, invisível. Ele é o nosso rei. Veja, Ele é o nosso líder. É Ele que vai sentar-se em forma visível em seu trono no milênio, mas Ele já está andando em nosso meio, governando a igreja, governando o corpo de Cristo. Irmão, espero que essa conversa te ajude. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.